em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bem rápido, irmãos, eu vou também ler em Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 23 diz: portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí se lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, irmãos, nos fala que aquele que contribui em abundância, abundância também se fará. E o Senhor também nos fala, irmão, que aquele que tem algo contra o seu irmão, vai e peça perdão para o seu irmão. Irmãos, aqui a gente vê que o Senhor, Ele não aceita o dízimo de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós, além de temos que estar bem com o Senhor, até no dízimo, irmãos, para poder acontecer a promessa que tem sobre o dízimo. Porque a promessa do dízimo, que o Senhor repreenderá o devorador, vai repreender todas as coisas ruins, vai nos guardar, nos proteger, encher os nossos celeiros. Mas se nós ver, irmãos, nós temos que estar debaixo da graça e do poder do Senhor, para isso poder acontecer. E o Senhor, Ele não aceita de qualquer forma e de qualquer jeito. E isso também, irmãos, é em toda a nossa vida. Se Ele fala que nós temos que plantar, porque, irmãos, é uma planta, e isso nós temos que plantar não só no dízimo, também na oração, no jejum, no amor, na graça, na virtude, no buscar com o Senhor. Amém? E o Senhor tem falado com nós nessa campanha, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então agradeço ao meu por estar orando em nome do Senhor Jesus, que estava bem ligeiro, mas em nome do Senhor Jesus, irmãos, que Deus venha abençoar cada um. Em nome do Senhor Jesus, o irmão vai estar colocando o louvor, e nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar cada um, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a mesa de cada um, irmãos, o armário, toda a área, irmãos, não só a área financeira, mas toda a área da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso Pai, Senhor amado, venha abençoar, Senhor, a cada um de nós, Pai maravilhoso Deus. Senhor, venha abençoar, Senhor amado, o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus, maravilhoso Deus. Santo é o teu nome, Pai. Pai maravilhoso Deus, aquele que precisa de uma porta de emprego, o Senhor venha abrir. Senhor amado, aquele que precisa, Senhor amado, de algo, Senhor, da tua parte, Senhor amado, nós cremos em ti, entregamos em tuas mãos. Pai maravilhoso Deus, venha abençoar, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, os votantes, Senhor, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas, todos, Senhor amado. Pai maravilhoso Deus, venha abençoar também a casa daquele que não é, Pai. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, Senhor amado, debaixo da tua graça, do teu poder, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor amado. Santo é o teu nome, Senhor, por essa campanha. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado com nós, meu Pai, em cada palavra, em cada louvor, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um em nome do Senhor Jesus. E agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Pelo alimento, pelo nosso emprego, pela nossa saúde, meu Pai. E agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, podem passar todos em nome do Senhor Jesus, que o pastor vai estar ungindo as mãos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode passar todos os irmãos para receber a unção em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Louvado e glorificado o seu nome. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom,
Glória a Deus. poderoso, Aleluia. invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele, majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou, não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. É? Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei, eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso. Glória a Deus. Poderoso. Aleluia, A Jesus. ele a honra e toda exaltação. Glória a Deus. Então vamos começar o agradecimento para todos aqueles que trabalharam nesse congresso, todo aquele que fez algo para o Senhor Jesus, que para nós não fizeram nada, tudo foi para Jesus. E agradecemos a cada um pela presença dos irmãos também, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos aqueles que trabalharam e a todos aqueles que estiveram conosco. E vamos estar, glória a Deus, chamando o pastor Armando, que estará trazendo a palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado e glorificado é o seu nome. E sem demora, os irmãos, estenda suas mãos para cá, que estaremos orando para o pastor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus o conduza em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Aqui está, Senhor, o pastor Armando. Que o Senhor venha, Pai maravilhoso, conduzir ele conforme a sua vontade e o seu querer. Deus amado, eu tenho certeza que em suas mãos ele já está, Senhor amado. Eu tenho certeza, Pai maravilhoso, que ele quando acordou e já se colocou em suas mãos para estar aqui nessa noite, trazendo uma palavra que venha de acordo à necessidade de cada um nessa noite. Use ele conforme a sua vontade e o seu querer, Pai maravilhoso. Abençoe sua família, Pai. Abençoe o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Nós já lhe pedimos e já lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Queria saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém. Motivo de alegria nós estarmos na casa do Senhor para louvar e para bendizer o nome santo dele. Agradecer especialmente o pastor Sandro e a pastora Carla, né, por esse convite, que Deus possa abençoar ricamente, por essa oportunidade que Deus nos concedeu. Estou sempre trabalhando, trabalho em plantão, mas quando recebi o convite, bem no dia que estava de folga, eu digo, então vamos lá adorar o Senhor. Que bom, amém? Que bom também que você veio adorar o Senhor. Podemos assentar na presença do Senhor? Quero, na minha oportunidade, cantar um louvor, amém? Aleluia. Santo. Aleluia. Eis-me aqui outra vez
Diante de mim, abra o teu coração, meu clamor, escutas, que faz sair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, oh aleluia. Diante de mim, abra o meu coração, teu clamor, escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Em tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que eu te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer és formoso, Jesus. Amém? Aleluia. Amém. O Senhor é formoso. Amém. Aleluia. Baseado no tema, quero louvar também a escrava resgatada. Amém? Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue que verteu. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, sofreste, pra remir-me do pecado, tu morreste em meu lugar. Pois agora que eu sou tua, não quero mais perder. Antes, meu Senhor, servir-te, grata e só por ti viver. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar.
Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, sofreste, para remir-me do pecado. Tu morreste em meu lugar. De maneira tal me amaste, que por ti, Senhor, sofreste, para remir-me do pecado. Tu morreste em meu lugar. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Para remir-me do pecado, tu morreste em meu lugar. Amém. Senhor, Ele ousou morrer por mim e morrer por ti, para nos remir do pecado, para nos remir daquilo que nos levava para a morte. Amém? O Senhor, Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Baseado no 5º Congresso dos Homens, comprados pelo sangue, vamos então abrir a Bíblia novamente, 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 18 e 19, que eu vou estar lendo. Amém? Aleluia. Bem, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e o 19, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e como o ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Pai, eu tenho, Senhor, nas minhas mãos a Tua palavra, Senhor, que já é viva, já é santa, já é eficaz. Ela, Senhor, que penetra no coração, na alma e na divisão do Espírito, Senhor, a qual nós vamos ser tocados nessa noite. O Teu Espírito já tem falado grandemente através dos louvores, através da palavra, mas temos certeza, Senhor, que o Senhor ainda tem algo para a minha vida e para a vida de cada um, Senhor, que aqui está, Senhor. Amém? Que nós possamos, Senhor, a cada dia receber a Tua presença em o nome de Jesus. Amém? Podemos assentar na presença do Senhor. Aleluia! Santo, 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 Ele é Teu nome, Jesus. Amém? Comprados pelo sangue. Comprados pelo sangue de Cristo. A palavra de Deus que nós lemos diz: sabendo que não foi ouro e não foi prata que nos comprou na vossa vã maneira de viver, mas com o sangue de Cristo, do Cordeiro incontaminado e do Cordeiro imaculado. Amém? Sabendo que não foi ouro, sabendo que não foi prata que nos comprou da nossa vã maneira de viver, mas foi com o sangue precioso de Cristo. Amém? Foi com o sangue precioso de Cristo. Um resgate que não podia ser pago por nós mesmos. O nosso sacrifício, os nossos atos, as nossas ações jamais poderiam nos resgatar. Por nós mesmos não teria dinheiro aqui da terra que pudesse nos comprar. O pecado, quando nos afastou da presença de Deus, o homem tentou de várias maneiras, com sacrifícios e com tantas coisas. Mas diz que o sacrifício que era oferecido, o sacerdote que entrava uma vez por ano, ele oferecia no Santo dos Santos um altar, um holocausto,
Mas diz que aquilo não apagava o pecado, ele apenas cobria o pecado por algum tempo. E por um ano novamente o pecado ele vinha ao Senhor. Então o sacerdote tinha que entrar novamente com um sacrifício, com um cordeiro escolhido, um cordeiro pascal, e ele entrava na presença, saía do pátio no átrio, e ele entrava na presença dos santos, para então fazer um sacrifício para acalmar. Mas precisava um sacrifício perfeito, precisava alguém que pagasse o preço. Houve um caso de uma menina que o pai sempre aconselhava e dizia: minha filha, não saia na rua, e se você sair na rua e alguém lhe oferecer carona, nunca entre no carro da carona. Se alguém lhe oferecer, se um estranho lhe oferecer, nunca faça isso. Mas um dia disse que a menina, ela entrou naquele carro, num carro de uma pessoa estranha, e ela sumiu. E os pais procuraram desesperadamente em todos os lugares e nunca mais acharam a menina. Depois de um certo tempo, alguém liga e diz: nós estamos de posse da sua filha. E manda um vídeo da sua filha, dizendo: ela está escravizada, nós drogamos de toda maneira e ela está sendo escrava aqui nesse país. Mas se você pagar o preço, nós devolvemos a sua filha. E aí aquele homem ligeiramente pede: que preço que você quer? O preço é que você morra no lugar dela. Qual pai, qual mãe que não morreria no lugar de um filho? Qual pai, qual mãe que para resgatar um filho não morreria no lugar? Assim foi Jesus, o preço. Ele era muito alto, o pecado que havia entrado na terra precisava ser sacrifício, e sacrifício de cruz. Mas Jesus, ele pôde numa reunião no céu dizer: Pai, eu vou lá e eu morro no lugar deles. E a palavra vem falar em Isaías que um menino nasceu e um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Se passa 750 anos a profecia de Isaías. Um dia numa manjedoura nasce Jesus, nascido de Maria. Agora ele vem na terra e ele começa a fazer uma jornada na terra. Quando ele vem se batizar no Rio Jordão, o maior dos profetas, segundo Jesus, diz que na terra não pisará profeta igual João Batista, porque foi ele que anunciou o caminho. Agora o profeta João Batista, ele olha com os olhos de profeta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que não mais apaga o pecado, mas ele tira o pecado do mundo. A remissão estava em Jesus, o alto preço estava em Jesus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. Salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. Romanos 6, 23, amém. Efésios 2:11 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas o sangue de Cristo foi o preço do nosso resgate. Foi o preço do meu resgate, foi o preço do teu resgate. O sangue de Cristo foi o preço. Aleluia, aleluia, do Cordeiro incontaminado, sabendo que não foi coisas corruptíveis como ouro e prata, mas foi o sangue incontaminado de Jesus. Amém, aleluia. O sangue foi o preço de libertação. No Antigo Testamento, o sangue, então, ele apenas acalmava o pecado por algum tempo, ele apenas cobria o pecado por algum tempo. Isso era temporário, era limitado e ele era imperfeito. Mas Jesus, ele entra de uma só vez, como sacerdote, como sacrifício e como cordeiro, para a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Se você ler o livro de Hebreus, vai dizer que Jesus, ele era o sacerdócio real.
o sacerdócio estava sobre ele. O sacerdote, ele entrava uma vez por ano para agora acalmar aquele pecado, para fazer o sacrifício. Mas agora o sacerdote, cordeiro, iria se sacrificar por amor de nós. Aleluia. Agora o sacerdote ia se sacrificar por nossa vida. Jesus, o sumo sacerdote, e o cordeiro. Hebreus 9, de 11 a 12 vai falar sobre isso, que Jesus, ele era o sumo sacerdote. O cordeiro dizia que sangue de bodes e de carneiros já não mais conseguiam apagar o pecado da terra. Agora era necessário que Jesus se entregasse, aleluia, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Apocalipse 1:5 diz: aquele que nos amou, ele nos lavou os nossos pecados. Aleluia. Aquele que nos lavou, aleluia, ele agora apagou os nossos pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25 diz: sou eu que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, os teus pecados eu não lembro mais. O Senhor apaga as nossas transgressões. Amém? Tem uma história, agora chegamos perto do Natal, tinha uma história de um menino, que lá no comecinho do ano ele pediu uma bicicleta para o pai. E o pai diz para ele: eu te dou a bicicleta, mas cada vez que tu errar, eu vou fincar um prego numa tábua, para no final do ano nós ver se aquela tábua tem muitos pregos, poucos pregos. Se tiver poucos pregos, eu te dou a bicicleta. Se tiver muitos pregos, sinto muito, mas você não vai ganhar a bicicleta. E passou-se o ano inteiro, e quando chegou pertinho do Natal, que ele viu a prefeitura instalando luzes e música de Natal, ele se lembrou da tábua que o pai tinha falado. E ele saiu correndo, conseguiu abrir o armário onde o pai guardava as ferramentas, e quando ele viu a tábua, ele se deparou com uma tábua que parecia um porco-espinho, virado em pregos. E ele agora se apavora, porque não ia ganhar a bicicleta. Então ele pega agora um pé de cabra, e ele arranca todos os pregos, deixando apenas uma meia dúzia, para que quando o pai chegasse lá e visse apenas meia dúzia de pregos, certamente garantia a bicicleta nova. Chega pertinho do Natal, o pai diz: agora vou lá buscar a tábua. Ele é aliviado, porque ele sabia o que ele tinha feito. O pai vai lá e pega a tábua e diz: meu filho, você arrancou os pregos, mas você se esqueceu da cicatriz dos pregos. Você arrancou todos os pregos, mas ficou o furo nos pregos. Agora eu vou te ensinar uma lição. Arrancou os pregos que havia sobrado, e colocou uma lixadeira e começou a lixar e lixar e lixar, até que sumiu todos os sinais dos pregos. Ele diz: assim Deus fez para a minha vida e para a tua vida. De hoje em diante não erre mais, meu filho, tu vai ganhar a bicicleta. De hoje em diante não erra mais. Mas Isaías 43, 25 diz: sou eu que apago as tuas transgressões. Jesus, ele não deixa sinal no meu e no teu pecado. Não importa se nós éramos drogados, não importa se nós éramos alcoólatra, não importa se nós fumava, não importa se nós adulterava. O Senhor, ele apaga os nossos pecados. E Ele não lembra mais. Nós muitas vezes nos cobramos, as pessoas nos cobram ali fora, mas Deus, Ele não cobra, porque o sacrifício do Filho foi perfeito. Ele apagou os nossos pecados. Quando nós demos crédito à pregação, o irmão já leu aqui esse texto. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi tirado como um renovo de uma terra que não tinha parecer e nem formosura, mas verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras é que nós somos sarados. Oh, aleluia! Ele foi levado como um cordeiro mudo, mas ele não abriu a sua boca. E como um cordeiro mudo, ele se entregou por amor de mim e por amor de você.
para que ele pudesse morrer e para que os portais eternos fossem abertos. Para que ele ressuscitasse e ele adentrasse, havia portais no céu trancado. Você lá em Salmos 24 diz: abram-te portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse forte e valente? É ele, o Rei da Glória. Os portais estavam fechados, mas Jesus morre, Jesus ressuscita, e ele é assentado ao céu. Quando ele é levantado ao céu, então os portais têm que se abrir, para que ele entre. E nas pisaduras de Jesus, ele abre o único caminho que leva ao céu, que seria o portal. Agora o portal está aberto, agora o véu do templo se rasga, e agora nós temos acesso direto ao céu. Aleluia! Você tem acesso direto ao céu. Por isso hoje nós entremos diante de Deus. Aleluia! Comprado significa permanecer em Deus. Aleluia. Quem compra algo é dono. Amém. Quando nós compramos um carro, quando nós compramos uma geladeira, uma televisão, aquilo que nós compramos é nosso. Amém. Nós pagamos o preço. Jesus, ele pagou o preço por ti. Jesus, ele pagou o preço por mim. Jesus, ele pagou o preço pela humanidade. Ele comprou com o dinheiro dele, que foi o sangue precioso. Aleluia, aleluia. Quem compra agora passa a ser dono. Cristo pagou o preço, então nós permanecemos a Ele. Aleluia. 1 Coríntios 6,19 vai dizer: não sois vós mesmos que fosse comprado pelo um bom preço. Aleluia. Paulo agora fazendo uma pergunta: não sabeis vós que vocês fosse comprado pelo um bom preço, o preço de sangue? Nós somos comprados por esse bom preço. Aleluia. Aleluia. Nós muitas vezes nós se baseamos naquele texto: pela graça sois salvos, e muitas pessoas entendem que a graça foi de graça. Muitas pessoas entendem que a graça ela foi de graça, porque a graça está trazendo graça, é de graça. Mas não foi de graça, foi sacrifício, e sacrifício de cruz. Não foi de graça que o Senhor me tirou do alcoolismo. Não foi de graça que o Senhor nos resgatou. Não foi de graça que o Senhor me colocou em altos lugares. Não foi de graça que o Senhor me coloca e me leva em lugares para pregar a palavra. Foi o sangue precioso. Foi morte, e morte de cruz foi o alto preço. Por isso, quando pensamos em nos exaltar, quando pensamos em crescer, nós lembramos que Jesus, ele pagou o preço, e é necessário que ele cresça e que nós diminuamos. Quem somos nós para que Deus visite? Aleluia. Isso Davi, ele falava: quem somos nós? Nós não somos nada. Mas ele nos viu sentado aqui nessa igreja, através daquela palavra, através dele sendo Deus, ou ele viu esse povo remido, zeloso e de boas obras, e ele se entregou por nós. Aleluia. Ele derramou até a última gota de sangue por amor de mim e por amor de ti. E então podemos dizer: por essa graça sim nós somos salvos, mediante a fé. E isso não é dom de nós para que não nos gloriamos, mas ele é dom de Deus. Aleluia. Pela graça nós somos salvos. Aleluia. Tito 2,14 diz: ele nos resgatou para nós sermos servos de um povo zeloso e de boas obras. Nós somos comprados do pecado, mas também comprados para Deus. Aleluia. Ele nos garantiu para Deus. Aleluia. Romanos 6,22: agora, libertos do pecado, tendes vós frutos para santificação. Agora sim, somos comprados do pecado. E agora nós temos que render frutos para santificação. É por isso que as pessoas dizem: mas depois que tu virou crente, tu ficou santinho. Amém, viremos mesmo. Depois que ficamos crentes, nós viramos santos. Porque nós buscamos a santificação. A palavra de Hebreus vem dizer: buscai a santificação e a paz com todos, senão você não vai ver o Senhor. Tem pessoas em igreja, às vezes intrigado com o irmão. Tem pessoas em igreja fazendo ainda picuinha. Eu sinto muito dizer, mas não vão ver o Senhor. A palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, para a qual então nós vamos ver o Senhor. Para a qual um dia nós vamos ver o Senhor na glória.
Aleluia, aleluia, nós somos comprados pelo sangue, um povo zeloso e de boas obras. Aleluia, 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 aleluia. Havia um escravo, e era o escravo que estava vendo, e era o mais forte de todos, por isso o preço era muito caro. E diz que chegou um senhor em uma carruagem e diz: quanto quer por aquele escravo ali? Diz: ele vale tantos mil. O cara puxou o dinheiro do bolso, pagou, colocou o escravo na carruagem e seguiu viagem. Quando chegou num lugar muito bonito, num campo muito bonito, numa vista muito bonita, ele parou a carruagem e disse para o condutor da carruagem: me dê aqui a chave das algemas, dos grilhões que prende esse escravo. E ele pega, ele liberta aquele escravo e diz: agora pode seguir viagem. Você está liberto, eu comprei para te libertar. E aquele homem diz: não faz sentido, você comprar para me libertar. Sim, mas eu comprei para te libertar. Agora ele abre as algemas. Aquele homem sai sem acreditar, ele caminha uns certos passos e a carruagem começa a andar. E nisso ele se vira para a carruagem, ele começa a gritar: para, o condutor para. E ele vai no seu senhor, ele disse: eu agora quero trabalhar para ti. Não mais como escravo, mas servo por amor. Não mais como escravo, mas servo por amor. Eu quero trabalhar para ti. Aquele homem diz: não precisa, eu te libertei. Ele diz: não, agora é o que eu tenho que fazer. Eu quero trabalhar por amor para ti. Jesus, ele pagou o preço para que nós, antes escravos, agora servo, mas servo por amor. Eu sirvo ao Senhor, você serve ao Senhor, mas nós servimos por amor. E é por isso que eu não bebo mais, é por isso que eu não fumo mais, é por isso que não se prostituímos mais, é por isso que não vamos mais em balada, é por isso que não vamos mais em festas. Por quê? Porque agora nós somos servos. Nós temos um Senhor para respeitar, e esse Senhor nós servimos com amor e com alegria, que isso tudo já não vale mais a pena. Isso tudo já não vale mais a pena. Tudo isso foi ficado para trás. Aleluia. Hoje nós somos servos por amor. Servos por amor. Nós servimos por amor. Hoje nós gastamos o nosso tempo, a nossa vida por amor. Hoje estudamos a palavra de Deus por amor. Quando nós abrimos e estamos na igreja e vimos Bíblia surradinha, de tanto ser lido, é a melhor coisa que tem para nós, porque nós sabemos que há pessoas que ainda se dedicam, que ainda lê, que ainda buscam a palavra do Senhor. Aleluia. Para que entendam, para que isso venha na nossa cabeça. Hoje nós somos servos livres, livres nós estamos. Quando Paulo escreve: não vos embriagueis com vinho, tem muitas pessoas que dizem: mas um golinho pode tomar, porque é não embriagar. Eu já entendo diferente. Aquele texto diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para nós o vinho não faz mais diferença. Para nós o vinho não serve para mais nada. Porque agora nós estamos cheios do Espírito Santo, embriagados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Ele que nos enche, é Ele que nos consola, é Ele que nos refrigera, é Ele que nos dá acesso a Deus. Aleluia. O sangue de Cristo, Ele nos deu um acesso perfeito para Deus. Quando os portais são abertos, quando o véu é rasgado, hoje nós temos acesso a Deus. Aleluia. Nós que somos pastores, nós conhecemos muito aqueles crentes 6 horas, que diz: pastor, 6 horas por nós. Quando a Bíblia diz: eu vos dou o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo dardo inflamado do maligno. Quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, o poder está em ti. Jesus, ele não se dirige para os discípulos e não diz: olha, eu vou dar poder a pastor, a presbítero e a evangelista, mas ele diz: eu vos dou poder. E diz que ele soprou e ele encheu toda aquela casa do Espírito Santo. Eu vos dou poder
para pisar serpentes, escorpiões e todo dardo inflamado do maligno. É eu e você que temos a bênção na nossa mão. Quando nós tocamos nos enfermos, esses são curados. Quando nós tocamos nas pessoas, esses são curados. Aleluia! Ele nos deu poder. O sangue de Cristo, Ele nos traz uma nova aliança. Aleluia! Hoje nós somos comprados, aliançados em Cristo. Amém? A antiga aliança foi rompida, porque a antiga aliança havia sido trazida pela lei. A lei de Moisés trouxe a primeira aliança: não matarás, não roubarás, mas nada disso adiantou. Agora o sangue de Cristo nos traz uma nova aliança. Paulo vai escrever ali, Coríntios 11, 23, um texto que nós todos conhecemos, texto da Santa Ceia, que diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, quando deu graças, Ele partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu sangue que é dado por vós. Semelhante também Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, é o novo firmamento, o novo mandamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que beber do pão, comeres do cálice, vocês lembram a minha morte até o dia que eu venha. Esse é o símbolo da nova aliança. O sangue de Cristo, a Santa Ceia, é a nova aliança que nós fizemos com Deus. Uma nova aliança, o sangue e o corpo de Cristo, derramado, machucado, ferido na cruz do Calvário, foi para uma nova aliança, para que nós fôssemos comprados. Aleluia! E Ele nos traz a paz através de Deus. Colossenses 1:20 diz: o que havendo Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio da redenção, se consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu. O sangue da nova aliança, Ele nos comprou novamente, nos redimiu novamente. O sangue da nova aliança nos trouxe paz. Aleluia! O sangue da nova aliança nos traz paz. O sangue da nova aliança nos edifica, nos justifica e nos leva até a presença do céu. Hoje nós somos pecadores, mas somos pecadores justificados. Amém? Se você não vai no emprego, você tem que ir no médico tirar o atestado, estava doente, o médico dá um atestado. O atestado é uma justificativa por que você faltou ao serviço. Jesus, Ele nos deu uma justificativa através do sangue dEle. Nós somos pecadores porque ainda estamos na terra, ainda não temos um corpo glorificado. Mas nós somos pecadores justificados. Jesus, quando Ele olha para os discípulos, João 17, Ele diz ali: Pai, eu não quero que tires desse mundo, apenas livra do mal. Para nós deixar o pecado para trás, nós teríamos que partir e morar com o Senhor, num corpo santificado. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós temos uma oração de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida: livra ele do mal. Livra do mal. Tem um hino que diz: mas todo dia o pecado vem e ele me chama. Todo dia a resposta vem, a proposta vem e me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O hino que eu cantei: a escrava resgatada, de maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, para remir-me do pecado. Tu morreste em meu lugar. Que amor é esse? Um amor inexplicável. O amor de Deus pela minha e pela tua vida. Nós não éramos merecedores disso, mas o sangue de Cristo nos comprou, nos resgatou e nos justificou. Que amor é esse? João escreve dizendo: Jesus, Ele amou tanto que Ele deu a sua vida pelos seus amigos. No mesmo João você vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas que tenham vida eterna. Aleluia. Diz que Jesus, Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. João 3,17. Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.
A palavra vem dizer, 1 João, que ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz, mas o povo escolheu mais as trevas do que a luz. Mas nesse mesmo 1 diz, mas todos quantos o receberam, deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! Esse é um direito nosso. É um direito, o que é direito ninguém toma. O que é direito ninguém leva. Não tem diabo, não tem potestade, não tem porvir que leve se você se colocar na presença de Deus. Aleluia! Não tem nada. Paulo diz, o que vai me afastar do amor de Cristo? Fome, nudez. O problema é que o crente de hoje em dia, ele só coloca no carro aquele, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele não escreve a primeira parte que diz, eu sei andar em abundância, mas também sei andar desabrigado. Eu sei andar com fome, mas também sei comer muito em abastância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Você tem um Deus de força dentro da tua vida. Aleluia! Não foi ouro e não foi prata que vos fosse comprado da vossa vã maneira de viver, mas com sangue do Cordeiro incontaminado. Incontaminado. Aleluia! Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua vida. E você possa produzir o fruto do Espírito Santo. Que você como igreja possa produzir o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo, longanimidade, paz, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Que você possa ter isso na tua vida. Que você possa produzir fruto. Não precisa produzir frutos. A palavra diz que se você produzir um fruto, tá bom. Produza fruto do Espírito Santo. Viva com paz com todos. Seja bênção na tua vida. Abraão, pai da fé, ele se encontra com Deus. E ele diz, agora eu vou ser abençoado. E aí ele chega lá e disse, Senhor, o que tu tem para mim? Eu vou te fazer pai de uma grande nação. Agora ele pensa, e a benção? E a benção? Deus vira para ele e diz, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Quando nós somos uma bênção na vida do irmão, na vida das pessoas que nos rodeiam, na vida do vizinho, a bênção ela vem sobre a nossa vida. Diz que a bênção ela tem que nos alcançar. Nós podemos correr, disparar dela, mas a bênção tem que nos alcançar. Quando nós disparamos da bênção, a bênção nos alcança. Mas nós temos que produzir o fruto. Nós temos que produzir o fruto. Abraão começou a produzir o fruto. E ele começou a ser uma bênção. O dia que ele resolveu dar o dízimo dele para um rei de Salém, o rei se apavorou e disse, meu Deus, esse homem quer comprar o meu país ou quer me matar, que era muito dinheiro. Isso era 10% do que ele tinha. Disse, meu Deus, não, só me deixa os escravos, as pessoas que estão contigo, podem ir embora, leva tudo contigo. Diz, não, Deus mandou eu dar, eu vou dar tudo. Daqui 10% do que eu tenho é teu. Só me dá um cantinho para me adorar o meu Deus aqui nessa terra e depois eu vou me embora. Se tu uma bênção. Amém? Porque não foi ouro, não foi prata que você foi comprado da boa maneira de viver, mas foi com o sangue precioso do Cordeiro, incontaminado e imaculado. Este foi o preço para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida, para que nós tivesse vida, para que o drogado ali fora tivesse vida, para que o bêbado ali fora tivesse vida, para que o teu vizinho tivesse vida, para que a cidade de Itapejara tivesse vida, para que o estado do Rio Grande do Sul tivesse vida, para que o Brasil tivesse vida. E aonde você colocar a planta dos teus pés, ali leva o Santo Evangelho, leve a palavra, não se cansa de dia e de noite de meditar na palavra, e então a bênção do Senhor virá sobre ti, em o nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos ficar de pé.
Quando você olha, diz: não foi com ouro, não foi com prata. No versículo 2, no capítulo 2 do mesmo Pedro, ele vai dizer: vós sois geração eleita. Vós sois geração eleita. Agora já comprados pelo sangue. A igreja é geração eleita. A igreja é a escrava resgatada. A igreja foi a escrava resgatada, e não foi ouro e não foi prata. Agora nós somos geração eleita, sacerdócio santo, povo adquirido de Deus, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, por cada vida e por cada coração que aqui está. Queremos te louvar, Senhor, porque não foi com ouro, não foi com prata que nós somos resgatados, comprados, mas foi com o teu sangue, Jesus. E hoje nós somos lavados e branqueados do sangue do Cordeiro. Hoje, Senhor, as nossas vestes estão alvas, porque o Senhor nos lavou, porque o Senhor nos comprou. E quando o Senhor, nós lemos em Apocalipse dizendo: quem é esse que vem e de vestidos brancos, que o Senhor vai dizer: esses são os que vieram de uma grande tribulação, mas lavaram e branquearam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Ali somos nós, Senhor, que João teve naquela visão. Um povo santo, zeloso, de boas obras. Um povo adquirido por Deus. Um povo lavado, um povo comprado. Nós te adoramos, Senhor, por essa igreja, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, por essa igreja que o Senhor tenha levantado na cidade de Itapejara para ganhar vidas aqui nesse bairro, Senhor. Que esse bairro seja impactado. Que esse bairro, Senhor, seja, Senhor, impactado através da Tua palavra. E que em breve esse lugar seja pequeno para a Tua presença. Nós queremos te louvar, Senhor, pela vida do Teu servo e da Tua serva, Senhor, os pastores que estão, Senhor, na presidência desse trabalho. Que a cada dia essa presença, a cada dia essa graça superabunde na presença deles, transborde na presença deles. E que vidas sejam impactadas aqui nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos porque grande é que o Senhor vai fazer nesse lugar. Nós te louvamos, Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse congresso que com certeza passou, Senhor, servos e servas aqui, Senhor. E essa palavra já está, Senhor, falando, tocando na vida de cada um, Paizinho. Continua, Senhor, a cada dia sobre a nossa vida. Continua, Senhor, a cada dia com o nosso coração. Abençoe em tudo, guarda em tudo, Senhor. Tu és fiel em tudo, Pai. Senhor, diz: grandes coisas irei fazer. Senhor diz: grandes coisas irei fazer nesse lugar. Trarei caídos nesse lugar e levantarei um povo santo, zeloso para mim, diz o Senhor. O Senhor diz: eis que as portas estão abertas nesse lugar, e grandes coisas vão acontecer nesses dias, para que vocês saibam que eu sou Deus, e que é a minha vontade de permanecerem a cada dia na minha presença. O Senhor diz: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Porque grandes coisas eu vou fazer nesse lugar. Apenas se coloque na minha presença. Apenas se coloque na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 santo. Santo é teu nome, Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor. Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa
que tenho certeza que tocou em todos os irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Agora já vamos estar dando encerramento. Os irmãos que vão participar do grupo de louvor, depois no final, passe aqui na frente que a pastora Cleidimar vai estar orando, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar dando então aquele grito, é costumeiro em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, fazendo Deus, ninguém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amado Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém tem mais nada? Glória a Deus. Eu tenho algo que veio de Deus, que está guardado no meu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.